Então, nesse vídeo aqui nós vamos abordar a aula 3 de pré-cálculo aqui, que são funções elementares. Mas o que seria funções elementares? O nome já diz, elas são funções elementares. Seria como se fossem umas funções mais básicas e que te permitem você fazer várias coisas com elas, entendem? Permite você transformar, você fazer várias coisas. Então, as funções elementares, como o nome diz, elas são funções elementares. São as funções x, x ao quadrado, x ao cubo, 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x, raiz cúbica de x e módulo de x. Cada uma delas forma um desenho e nós vamos ver agora aqui no Matemática e Variados. Vamos lá. Então, muito bem, eu vou tentar dar uma corridinha nesse vídeo, porque esse vídeo, se falar muito devagar, provavelmente vai ficar muito grande. Tudo que a gente vai fazer nesse vídeo, a gente vai ver quais são os resultados de qual desenho que ela forma e meio que analisar o domínio, né, da função. A gente aprende muito fazendo isso. Então, primeiramente nós vamos pegar a função y igual a x. Tá aqui o gráfico da função y igual a x. Bom, primeira coisa que você percebe na função y igual a x é que todo valor que a gente escolher para x, ele vai rebater em y. Ah, como assim? Vamos pegar aqui o valor, supondo que x seja igual a 1. Então, botar aqui x, 1 no lugar do x. Quanto que vai ser y? Vai ser 1, correto? Porque 1 é igual a 1, né? Então, vamos pegar aqui na reta x, ó, onde tem o 1, bem aqui, ó. E onde o y, na reta y, que é essa vertical aqui, onde y está 1, ó. Aqui, ó. Aqui é o 1 e aqui é o 1. Então vamos marcar esse ponto aqui, olha só. Pronto, ó. Não sei se dá pra ver. Aqui é o 1, aqui é o 2, eu não enumerei, né? Aqui é o 1, 2, 3, 4. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 3. E aqui seria o menos 1, menos 2 e menos 3. Só pra você ter uma ideia. Então, se eu escolher o x sendo 0, o y vai ser 0, então é bem aqui na origem. Se eu escolher o x para ser 2, então o y também será 2, então será mais ou menos aqui, ó, entre esse 2 aqui e esse 2 aqui, tá vendo? Se eu escolher 3 para o x, vai ser 3 em y, então aqui e aqui, e a gente vai ficar brincando aqui igual brincadeira de tabuleiro. Se eu escolher 4 para o x, vai ser 4 para o y, vai dar esse ponto aqui, e os negativos também, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. Então o desenho da reta y igual a x, eu já até falei, então o desenho da função y igual a x, ela dá uma reta, que ela bate na origem, e essa reta tá bem torta. Mas como eu estou segurando o celular com uma mão, então eu não tenho como usar a régua. Mas muito bem, a função y igual a x, ela é uma reta desta forma. Então essa é uma função elementar. Tem o gráfico e tem essa reta assim. Essa é a reta da função y igual a x. Vamos ver então agora a função x ao quadrado, que desenho ela faz. Então temos aqui o gráfico o plano cartesiano da x ao quadrado. E nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. Vamos escolher a gente sabe que y igual a x ao quadrado. Se eu escolher 0 para x ao quadrado, vai ser 0 ao quadrado, que dá 0. Então y também será 0, vai ser aqui na origem, correto? Se eu escolher o valor 1 para o x ao quadrado, aqui vai ficar então 1 ao quadrado, né? Y igual a 1 ao quadrado, que será o próprio 1. Então quando x é 1, aqui, o y também é aqui no 1, bem aqui assim, correto? E se eu escolher o x então valendo 2, vai ficar y igual a 2 ao quadrado, o y então será igual a 4. Opa, então aqui já deu uma crescida. Então aqui quando x é 2, o y terá que ser no 4, 1, 2, 3, 4, aqui assim, ó. Então será esse ponto aqui, ó. Entendeu? Se eu escolher 3, vai ser no 9 lá em cima, então o gráfico aqui meio que ele some, né? Deixa eu ver aqui, ó, 5, 6, 7, 8, seria mais ou menos aqui assim, né? Então ela meio que dá essa crescida assim, olha.
Ela meio que dá essa crescida, essa envergada para cima, vai sempre envergando para cima. E se eu escolher o menos 1? Então, vai ser y igual a menos 1 ao quadrado. Pois bem, aí que entra o detalhe. Menos 1 ao quadrado seria equivalente, ó, a menos 1 vezes menos 1. Correto? 1 vezes 1 dá 1. E aqui você tem os sinais iguais. Então, como você tem sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Positivo. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui no menos 1, x, é aqui, ó, no y, positivo, em cima, não embaixo. Então, ela meio que ela rebate assim. Entendeu? Então, se eu escolher o menos 2, vai ser menos 2 vezes menos 2. Sinal iguais, positivo. 2 vezes 2, 4. Então, dá mais 4. Então, aqui no menos 2, ela vai subir para o 4, bem aqui, ó. Então, ela vai meio que envergar assim. E ela meio que vai seguir esse mesmo modelo do lado de cá, rebatendo assim, ó. Então, a função x ao quadrado, ela dá uma parábola. Lógico que ficou um pouquinho torto, né? Mas, enfim, a função x ao quadrado, ela tem mais ou menos esse desenho assim. Tipo igual um U meio envergado, igual um V, mais ou menos. Entende? Muito bem, vamos ignorar aqui agora. Vamos então agora para a função x ao cubo. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vamos escolher os valores para y igual a x ao cubo. Para escolher... Vamos economizar tempo, né? 0 vai ser 0, né? E 1 vai ser 1, que vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então aqui 1 e aqui 1. A gente já não perde tempo, né? Correto? Se escolher, então, y igual a 2, vai ser 2 ao cubo, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Correto? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então aqui onde é 2, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela já sobe tanto que ela já vai lá em cima. E aqui, né, a gente já sabe, né, que ela vai envergar assim, né? Porque se a gente escolher meio, meio vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, que vai ser 1 oitavo. Se escolher 1 terço, vai dar 1 27 avos. Então ela vai sempre diminuindo e apertando aqui. Muito bem. E se eu escolher valores negativos? Se eu escolher o menos 1. Menos 1 ao cubo, como é que fica? Fica menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, né? Menos 1 ao cubo, né? Menos 1 vezes menos 1, a gente viu lá em cima que dá 1 positivo. Vamos botar aqui, ó, 1 positivo, mais 1. Mais 1 vezes o menos 1. Agora tá, ó, com sinais diferentes. Então ela vai dar menos 1 novamente. Então aqui onde é menos 1 em x... vai rebater em menos 1 aqui em y, então aqui embaixo. Então ela meio que dá essa envergada, ela vai meio que desenvergar agora pra cá, ó. E no menos 2 vai seguir a mesma lógica, vai dar lá menos 8, ela vai meio que descer assim. Entende? Então a função x ao cubo, ela tem esse desenho assim, ó, ela enverga assim, vai se aproximando e depois desce exatamente da mesma forma. Assim, essa é a função x ao cubo. Vamos para a próxima. Função 1 sobre x. Muito bem. Aqui entra um detalhe. O domínio. Denominador não pode ser 0. Isso aqui, ela não existe. Então, para x igual a 0, a gente não utiliza. Então, como que a gente descobre? Vamos pegar, então, para x igual a 1. Para x igual a 1, a gente vai substituir o x por 1. Vai ficar 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, a gente já sabe que quando x é 1, o y é 1. Então, é aqui. Todas essas funções elementares, onde x for 1, y vai ser 1. Sem dúvida. E se o x for 2? A gente coloca o 2 no lugar do x. Vai ficar 1 sobre 2. Então, quando x é 2, o y é meio. Olha que interessante. Então ela diminui. Então quando x aqui é 2, o y é aqui, ó, no meio, ó. Então ela
desceu. E se for o x igual a 3, aí você já adivinha, 1/3. Então você pega aqui no 1/3, você vai descer mais. Então ela vai sempre descendo aqui, ó, encostando, olha só. Ué, Anderson, então o que acontece se a gente escolher números entre 0 e 1? O que acontece? A gente viu que 0 não pode. Vamos descobrir. Vamos substituir o x por meio. Vai ficar 1 sobre meio. E aí que entra o detalhe. Esse 1 aqui está sozinho. Então esse 1 sozinho aqui no numerador, o número 1 que está sozinho, ele é equivalente a 1 sobre 1. Correto? É a mesma coisa. Então vamos substituir esse 1 por 1 sobre 1. Vai ficar 1 sobre meio. Você vai multiplicar agora esse por esse e esse por esse. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 é igual a... 2 sobre 1 é igual a 2. Entendeu? Então, quando o x for meio, aqui ó, no meio assim, mais ou menos, ó, meio, o y vai ser 2. Então, ela vai ser aqui, ó. Ah, então, aí a partir daí você já deve adivinhar que se eu botar x para 1/3, o y vai ser 3. Então, ela sobe aqui, ó, infinitamente, mas não toca o 0. Por quê? Porque 0 não pode. Muito bem. E então, se eu escolher então para x igual a menos 1, vamos ver. A função é 1 sobre x, então vamos botar 1 sobre o x que vale menos 1. Aqui, ó, você vê que tem um positivo em cima e um negativo embaixo. Sinais diferentes, menos 1 dá negativo. Então, quando x é menos 1, o y também é menos 1, então ele é esse ponto aqui, ó. Menos 1 e menos 1, menos 1 e menos 1. E se eu escolher o x para menos 2? Vamos substituir o x por menos 2. Ó, 1 sobre menos 2. Sinais diferentes vai dar menos meio. Correto? Então, quando x é menos 2, aqui o y é menos meio. Bem aqui, ó. Menos meio. Ah, então aqui 3 vai ser menos 1/3 e menos 4 menos 1/4. Então ele vai meio que encostando nessa reta assim, ó. Correto? E se eu escolher o menos meio, o x valendo menos meio? A gente vai usar a mesma lógica daqui de cima. Então, ó, 1 sobre 1 sobre menos meio. Ó, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, ó, 1 vezes menos 1, ó, vai dar menos 1. Sinais diferentes vai dar menos 2. Então aqui, ó, vai ser, ó, então quando x é menos meio, aqui o y é menos 2, ó, então vai ser aqui, ó. Ah, então ele vai envergar e vai descer aqui infinitamente, correto? Então o gráfico da função 1 sobre x, deixa eu botar aqui separado, 1 sobre x, ela tem esse formato assim, ó. Pô, esse assim e esse assim. E então o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, a gente vai fazer aqui também, 1 sobre x ao quadrado. Quando x for 1, o y é 1, óbvio, vamos botar logo aqui, sempre vai ser. Se eu escolher x valendo 2, vai ser 2 ao quadrado, vai dar 1/4. Então aqui vai ser 1/4, quando x for 2 é 1/4. Se eu escolher 3, vai ser 1/9. E ela vai meio que ter esse mesmo comportamento aqui. E vai subir assim também, só que mais encostado do que a anterior. E se eu escolher então o valor para x igual a menos 1, como ficaria? Então boto 1 sobre menos 1 ao quadrado. Opa, menos 1 ao quadrado a gente viu lá atrás que dá 1, positivo. Então vai ser 1 sobre 1, que dá 1. Opa, então quando x é 1, menos 1 quer dizer, o y vai ser 1. Então vai ser aqui, olha só. Ah, então muda. E se eu botar o x para menos 2? Vai ficar 1 sobre menos 2 ao quadrado. Opa, ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, então vai dar 1/4 positivo. Então aqui quando for menos 2, a função vai estar aqui em cima, só que 1/4. Ela vai descer agora assim, olha só. Ah, então é conveniente crer que ela vai subir assim, correto? Muito bem. Então a função 1 sobre x ao quadrado, ela tem
esse comportamento assim, ó. Ela é assim. Eita, ficou feio. E assim. Óbvio que aqui vai ser bem mais encostado nas linhas do que essa função anterior. Mas ela tem mais ou menos esse comportamento aqui. Próxima função. Raiz de x. Novamente, ó, na função raiz de x, a gente vê o problema do domínio. Lembra, olha só. Raiz quadrada de número negativo, ela não pode. Ela não tem raiz quadrada de número negativo. Então, seria conveniente dizer que ela só vai ter valores positivos para x. Correto? Então, ela só vai sempre pegar do zero para cá. Então, quer dizer que zero para cá não vai valer. Ela não vai fazer parte do domínio. Eu já malandramente já fiz o plano cartesiano só pro lado de cá. Essa linhazinha de cá eu nem botei nada. Muito bem. Se eu escolher o valor de x sendo 1, vai ser raiz de 1, que dá 1, óbvio. Então, quando x for 1, y é 1. Sempre nas funções elementares. Se eu escolher... Aí é óbvio, né? Se eu escolher o x valendo 4, vai ser raiz de 4, que dá 2. Então, quando x for 4, ó, o y vai ser 2. Então, ela vai pegar aqui. Se eu escolher 9, vai dar 3. Então, aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vai dar 3, ó. 3 aqui, ó. Então, ela meio que terá este comportamento assim, olha. Ela meio que vai fazendo assim, ó. Vai tomando esse movimento assim, ó. Ela vai subindo, ó, sobe rápido, depois vai subindo devagar. E aqui ela vai ter este comportamento assim, ela vai subir rápido e depois ela vai subindo cada vez mais devagar. Então, o gráfico da função raiz de x, ela tem este comportamento assim, ó. Ela sobe rápido, depois vai subindo cada vez mais devagar. E a função raiz cúbica de x? Ela vai ter um comportamento parecido com a anterior. A diferença é que raiz cúbica, o domínio dela, ela já aceita a raiz negativa. Ué, por que ela aceita a raiz negativa? Olha só. Lembra que a gente fez antes que menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá menos 1? Então quer dizer que se a gente pegar a raiz cúbica de menos 1, ela vai dar menos 1. Já no menos 1 ao quadrado, ela vai ser menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo. Entendeu? Então, se eu pegar o 1 ao quadrado e o menos 1 ao quadrado, vai dar 1 positivo. Então, se eu tentar pegar a raiz quadrada de menos 1, ela não existe. Mas a raiz cúbica de menos 1, ela existe, é menos 1. Então, se eu pegar menos 1 aqui, ela vai ser aqui. E pegar a raiz de 1, ela vai ser aqui. Então, como a gente viu, aqui ela vai ter um comportamento mais ou menos assim. É lógico, com um pouco mais deitada. Mas assim, eu vou correr porque o vídeo já está longo, já tem bastante tempo. E aqui ela vai ter este comportamento, ó, assim. Então, o desenho da raiz cúbica de x, ela tem mais ou menos esse desenho. O gráfico ela é assim e assim. Ela tem este formato assim. Ficou meio feio, mas acho que deu para entender. Vamos para a próxima. E o último, módulo de x. Lembrando que o módulo, ela sempre coloca o valor é um valor absoluto. Todo valor de x dentro do módulo é positivo. Então, módulo de 2 é igual a 2. Módulo de menos 2 é igual a 2. E por que isso? Porque módulo quer dizer distância. Então, por exemplo, eu tenho uma casa aqui, uma casa no quilômetro 2. E tenho o trabalho no quilômetro 8. Como é que eu calculo a distância? A distância eu calculo o seguinte: o lugar do trabalho menos o lugar da casa. Então vai ser 8 menos 2, que dá 6. Então 6 quilômetros. Ah, e se eu quero fazer então do trabalho para casa? Vai ser 2 menos 8, que dá menos 6 quilômetros? Não, isso não existe. Então, para resolver esse problema, módulo. Que aí o módulo vai ser sempre positivo. Então, o módulo
todo módulo de um número é um número positivo. Ah, então vai lembrar igual da função lá da primeira que a gente fez, do x. Então quando x for 1 vai ser 1, quando for 2 vai ser 2, quando for 3 vai ser 3. Ela vai dar esta reta assim. Porém, quando tiver os valores negativos para x, os valores de y rebaterão, serão positivos. Então, por exemplo, o módulo de x, se eu escolher o menos 1 para o x, vai ser igual a 1. Então, quando x vai ser menos 1, o y não vai ser menos 1, vai ser 1. Vai ser aqui, ó. Então, ela meio que vai fazer a reta assim. Então, todos os valores que tiver abaixo do x, ela vai rebater para cima. Entende? Então, a função módulo de x, ela tem esse formato aqui assim de V. Entende? Uma observação, o módulo de x, o módulo de uma função, ele funciona para rebater a função para cima. Então, por exemplo, você tem um gráfico assim, ó. Assim, um gráfico assim. Então, da função f de x, por exemplo. Então, se eu quero botar o módulo de f de x, ela vai ser assim, ó. Assim. Essa parte que está para cima, ela vai fazer assim, ó. Correto? Ela vai fazer assim. E depois vai seguir normalmente. Então, o módulo de x, o módulo da função... Peraí, esse aqui não é um parêntese não, isso aqui é um módulo. Ela funciona mais ou menos assim. Então, esses são os desenhos das funções. O módulo de x tem esse formato. Raiz cúbica de x tem esse. Raiz quadrada de x tem esse formato. 1 sobre x ao quadrado tem esse formato. 1 sobre x tem este formato. Raiz cúbica tem esse formato. Raiz quadrada tem este formato. E a função x tem este formato aqui. E eu espero que tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser receber notificação de vídeo, quando sair vídeo novo, ativa o sininho. E é isso aí. Eu não vou falar mais muito, porque o vídeo já ficou longo. Até mais. Até o próximo vídeo com transformação de funções aqui no Matemática e Variadas. Valeu! Até o próximo vídeo. Tchau!